casa nessa cidade, os documentos necessários para você alugar a sua casa aqui na Itália. Nós cometemos muitos erros na hora de alugar a nossa primeira casa. Ele não ia alugar a casa sem que a gente fizesse isso. Elas fizeram muitas perguntas, tanto nem cabe, porque a casa é pequenininha, vai ser uma mudança um tanto quanto radical. E para fechar o contrato aqui na Itália, você vai precisar sempre. Então ele queria pedir 3 calções na casa. Olhei para ele e falei, você tá falando que o meu cachorro não toma banho? E aí, italianada, tudo bom? Eu sou Giovanna Mello e sejam bem-vindos ao canal de Itália em um cenário um pouquinho diferente. Sim, essa é a cidade para onde eu vou me mudar. Estou de mudança. E já vá se acostumando com o novo cenário. Eu tô aqui hoje para contar para vocês como foi esse processo, como eu encontrei a minha nova casa nessa cidade, qual é essa cidade, qual foi a negociação com o proprietário, quais foram as perguntas que ele fez, os documentos necessários para você alugar a sua casa aqui na Itália. Então vem comigo porque tá muito bom, cheio de dicas para você que quer alugar a sua casa aqui na Itália. Tem até umas galinhas ali, fizeram barulho, assustei. Bom, eu já vou contar que cidade é essa, número de habitantes, tamanho e tudo mais, mas primeiro eu quero contar como aconteceu. E foi muito engraçado, porque a gente veio trazer o nosso carro para trocar o pneu. Aqui mesmo do lado, eu vou chegar ali e vou mostrar para vocês, tem uma mecânica. Eu até estava gravando no dia o resumo da semana e a gente saindo da mecânica viu esse prédio aqui. Esse prédio cor-de-rosa é a minha nova casa. Sim, a gente estava passando e viu a plaquinha de afita-se. O Rio olhou pra mim e falou, tira uma foto, depois a gente liga, despretensiosamente, somente pra saber mesmo o preço e tudo mais. Porque a gente já tinha alguns defeitos na casa antiga que a gente não estava tão contente e devagarinho estávamos buscando sim um novo lugar, sem pressa. Enquanto a gente tirava a foto, do nada, juro, do nada, parecia que ele estava ali de propósito. O dono da casa saiu e falou que era ele que estava alugando a casa, convidou a gente pra entrar. Foi muito engraçado isso, porque eu não vi ele, juro que eu não vi. Tirei celular, fui tirar foto, ele apareceu, assim, meio um susto. E aqui, ó, é a mecânica que eu falei pra vocês. Inclusive, aqui também vende carros. Enfim, entramos, é uma casinha bem pequenininha, como vocês puderam ver, é uma mansarda, que é o último andar, ó. Aquela ali é a janelinha do meu quarto. Só que é tudo novo, tudo novo. E é isso que a gente gostou. Nós cometemos muitos erros na hora de alugar a nossa primeira casa aqui na Itália. E o mais importante era não cometê-los de novo. Então a gente viu a casa, porém estávamos até mesmo com a Dara, né, meu cachorro. E a gente não estava esperando aquilo, não estava esperando visitar uma casa para alugar. Então a gente não fez perguntas e não olhou coisas importantes. Por isso, eu liguei pra ele e pedi pra ver de novo a casa, pra se atentar a esses detalhes. O mais importante era não cometer os erros que nós já cometemos na primeira casa. Ele foi super gente boa, deixou a gente voltar aqui, até porque no aplicativo onde a casa estava no aplicativo, mas estava sem foto. Então fica aí uma dica pra vocês. Se você já estiver na Itália, sai andar, sabe? Tanto a outra casa onde eu tô hoje, quanto essa que eu vou vir agora, eu encontrei andando na cidade. Elas estavam no aplicativo, mas estavam ou com o cadastro errado ou sem foto, que complica muito, né? O cadastro errado, no caso, a casa onde eu tô estava cadastrada como Casa e Vacanze, uma casa só para você passar um tempo, e não pode ser feito um contrato de aluguel mais longo. E na verdade não era isso, exatamente. Então, saia caminhar, é a melhor forma de encontrar plaquinhas e realmente conseguir falar diretamente com o proprietário, ou vá a uma imobiliária. Um aplicativo que eu gosto muito se chama Mitula Case. Vou deixar o logozinho aqui pra vocês e já dá pra dar uma sondada na região. Depois que a gente voltou, gostou da casa, antes de fechar o negócio, ele pediu para que nós voltássemos uma outra vez para conhecer a mulher e a sogra dele. Ele não ia alugar a casa sem que a gente fizesse isso. No dia que a gente voltou, então, elas fizeram muitas perguntas. Da onde a gente era, quanto tempo estávamos no Brasil, se a gente pretendia voltar para o Brasil, perguntou quem a gente conhecia na região, os locais onde a gente já morou, onde a gente trabalhava, quanto tempo a gente estava trabalhando, tudo isso eles perguntaram. Numa conversa normal, nada impositivo, foi perguntando, conversando normalmente. Também foi muito importante para eles saberem se a gente era tranquilo, porque embaixo da gente mora uma senhorinha de 70 anos. Então ele deixou bem claro que tem que ser tranquilo.
sem fazer festa e tudo mais. Tanto nem cabe, porque a casa é pequenininha, vai ser uma mudança um tanto quanto radical. Mas ficou tudo certo, a gente conversou sobre o tipo do contrato e para fechar o contrato aqui na Itália, você vai precisar sempre da sua carteira de identidade, codice fiscale, que é o CPF. Se você tem cidadania, somente esses dois. Se você não tem cidadania, o seu permesso de soggiorno. No caso, a gente vai fazer o contrato no nome do RI, então eu vou precisar do permesso dele, mais esses documentos. Mais comprovantes de renda, que no nosso caso, como nós temos um trabalho aqui, seria o contrato do nosso trabalho, mais os olerites. Eles podem também pedir documentos do banco que comprovem a sua média mensal de ganhos. Então ele pediu somente os últimos olerites, os últimos 3 olerites. E o mais importante, muitos dizem que os italianos são grossos, são estúpidos, tratam mal os imigrantes. Eu sempre falei pra vocês que depende da forma como você se impõe. Então ele queria pedir 3 calções na casa. Nós conversamos com ele de igual para igual, falando, olha, se você fizer 2 calções para mim é muito melhor. Vamos lá, ó, a casa é pequena, eu tô saindo de uma outra casa, vou ter que pagar o aluguel ali na outra casa, depois te dar o calção aqui, depois te dar mais aluguel, então para nós seria melhor se você fizesse 2 calções, eu acho que seria mais justo, falei para ele. E ele falou, não, beleza, então, super confiou na gente, porque o calção aqui é uma confiança que eles têm que você vai cuidar da casa, porque daí no final eles podem te devolver ou não. Eu ainda vou conversar com vocês sobre essa questão de aluguel, de calção, que vai sair amanhã. Como vai funcionar para eu receber o calção que eu dei na outra casa, quanto eu dei de calção na outra casa, tudo isso eu vou explicar no outro vídeo. O importante é que você saiba que não importa a nacionalidade, o que importa é a forma como você vai lidar com eles, é a forma como você vai falar. Tá? Você tem que se sentir italiano, você não pode se sentir menor que eles, você tá no mesmo patamar, se você tem cidadania, se você tem permesso, você vive aqui, paga os impostos daqui, não faz nada ilegal, então você tem sim o direito de falar com eles, de contestar algo que você não concorde. Eles têm sim uma diferença cultural e uma forma de falar diferente, então é isso que você tem que entender, aonde vai o limite da cultura e aonde eles estão sendo grossos. A partir do momento que eles são grossos, você tem sim que se impor e não deixar que eles subam por cima de você só por você ser imigrante. Eu não tô falando que não existe preconceito aqui na Itália. Até ele falou pra mim, vou sentar aqui rapidinho pra falar pra vocês. Ai, gente, tem uma casa linda e maravilhosa aqui de frente comigo. Vou dar só um spoiler pra vocês. Sonho de consumo! Ainda vou fazer o tour pelo bairro, tá? Aí vocês vão ver tudo isso. Tudo depende da forma como você se impõe. Essa é a mensagem, tá? Se você ficar com medo, se você se sentir inferior, você vai ser inferior e eles vão perceber isso na forma de você falar. Tem sim italianos que vão subir em cima de você, mas isso em qualquer lugar do mundo, não só italianos. Por exemplo, ele não quis fazer o contrato no meu nome de aluguel, porque eu oficialmente estou desempregada. Eu poderia ter levado isso a mal, poderia ter falado que isso foi uma forma de preconceito, porque ele falou bem na lata, ele falou assim, ó, eu prefiro fazer o contrato no nome dele, que eu falei que era pra fazer no meu, ele falou, não, prefiro fazer no dele. Eu podia ter levado isso a mal, ele falou... foi bem verdadeiro, então eu acho os italianos verdadeiros e não que eles sejam grossos e estúpidos. Existem os grossos, estúpidos, como existe em qualquer lugar do mundo. Prepare a sua cabeça, não já para vir aqui pensando que os italianos são isso, são aquilo. Prepare a sua cabeça para pensar, eu sou italiano, eu vou me encaixar em uma cultura diferente que não é a minha, então eu tenho que estar preparado para lidar com eles e não eles comigo. Então, se você já pegou alguma dica aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa o seu like. Tô voltando agora pra casa e eu vou te contar a parte principal do vídeo, a parte mais importante pra você que quer mudar pra Itália. O motivo pelo qual eu tô deixando essa casa aqui, com o meu jardim, que é a parte que eu mais amo nessa casa. Vou contar tudo pra vocês agora o porquê dessa mudança radical. Mudar de vida não é nada fácil. Nós temos que estar sempre de cabeça aberta para as coisas novas, porque o contrário disso é cair no comodismo e deixar as coisas acontecerem e depois reclamar que nada acontece, que nada melhora. E nós estamos nos reinventando, colocando em prática novos projetos, nos desenvolvendo aqui no novo país. Porque tem a primeira fase é você se adaptar. Depois disso, muitos caem no comodismo e continuam na mesma linha. Mas é aí que você tem a escolha. Ou você se reinventa e continua crescendo no novo país, ou você fica na mesma linha e aí pode ficar se lamentando que a Itália é ruim, ou que você não vai pra frente, ou que você não tem oportunidades. E os nossos novos projetos levam tempo para se concretizar. Então, essa mudança está acontecendo na hora exata. A nova cidade fica bem pertinho daqui. Se chama Somaggia.
eu não encontrei informações sobre o número de habitantes, porque na verdade ela é uma fração do comune de Samolaco, uma cidade de 2.600 habitantes. E essa cidade de Samolaco, a fração deve ter muito menos que isso, né? Acho que vai ter eu e as pessoas que moram no mesmo prédio que eu. Mas enfim, a gente vai estar bem no pé da montanha e quase que o quintal da minha casa é uma trilha para chegar a um lugar que se chama San Fidelino, que é um paraíso maravilhoso. Eu pessoalmente amo morar em lugares tranquilos. Eu sempre falei desde que eu cheguei aqui que meu sonho é ter uma casa lá no pé da montanha mesmo, ficar isolada lá em cima. Eu amo esses lugares. E o que eu quero mostrar pra vocês é que a vida aqui na Itália, nestes lugares pequenos, é completamente possível e muitas vezes é a qualidade de vida que você está buscando. Não tô falando que é exatamente isso, depende muito do seu perfil, mas é possível sim. Eu recebo muitas mensagens no Instagram falando que acha lindo, maravilhoso, mas tem medo, questão de trabalho. Eu quero mostrar pra vocês que é possível sim. Tanto que quando toda essa pandemia louca começou, eu fiquei em casa, comecei a gravar conteúdos pra vocês. E a gente entende o potencial que tem, a mensagem que eu posso passar pra vocês, né? Uma mensagem legal, que eu via tanta coisa na internet que não era exatamente aquilo que eu vivia. Então eu queria passar o que eu vivo pra vocês. E a gente decidiu que somente ele ia ficar trabalhando e eu começar a cuidar e dar o start nesse projeto. Então hoje a nossa renda é de apenas um salário. Mudar de casa hoje é a economia que a gente precisa, tanto de dinheiro quanto de tempo. Nessa casa aqui, atualmente, eu pago 450 euros de aluguel, como eu falei pra vocês no vídeo anterior. Mas não é só isso, eu pago também o condomínio, que gira em torno de 200 euros por ano. Mas, gente, juro, eles não fazem nada. Eu não tenho o bidone de lixo, que é um negócio que todo condomínio tem, pra você não precisar colocar o lixo na rua e não ter datas pra colocar o lixo, você joga naquele bidone e depois vem a prefeitura buscar. Não tem limpeza de escadas, que geralmente tem. Não tem manutenção de jardim, tem duas partes ali que é fora da minha casa. E é o meu vizinho que corta a grama ali, não é o pessoal do condomínio. Então, simplesmente eu pago pra nada, porque tem uma luz na frente ali perto do parquejo. Fora alguns problemas estruturais que ela tem, que a gente não se atentou, ou que a gente achou que não seria um problema, né? Com o tempo a gente percebeu que sim, era um problema. E eu vou falar mais sobre esses erros, esses problemas, no vídeo do tour pela casa que eu vou preparar pra vocês pra semana que vem. Mas já começa pela parte elétrica da casa, que é muito velha, então eu gasto muito mais também com contas. E a questão de tempo, eu digo pra vocês, porque como ela é mais velha, ela gera mais manutenção. Tá arrumando casa o tempo inteiro, fora o jardim do fundo, que é muito grande e que a gente não tá mais dando conta de cuidar, ainda mais agora que começa o sol, cresce muito rápido. A casa nova é pequenininha, sim, nós vamos sair sim da nossa zona de conforto, porque aqui a gente tem um monte de coisa, a gente só tem espaço para trabalhar. Lá não vai ter isso, eu vou ter que deixar muita coisa na casa da minha mãe. Eu já fiz um tour aqui pra vocês já viram que tem uma mansarda lá, só que é uma mansarda não reformada, é só um galpãozão. Eu vou deixar muita coisa lá do que eu tenho, vou viver com extremamente o necessário nessa casinha pequena, mas eu vou pagar 300 euros de aluguel e mais nada, nenhum condomínio, nada. Tem um jardim lá, mas é um jardim em comum, todo mundo do prédio usa o mesmo jardim e quem faz a manutenção é o proprietário. E a casa é completamente nova, inteiramente reformada, ele nem terminou ainda, tá colocando algumas coisas no lugar, vai me entregar dia 1º de junho agora essa casa. E eu tenho que deixar essa aqui até o dia 30 de maio. E eu tenho muita coisa pra fazer. No vídeo de amanhã eu vou explicar pra vocês a questão do calção, como ele funciona aqui na Itália, quanto eu dei de calção pra alugar essa casa, como foram as negociações pra essa casa aqui, o que a gente vai ter que fazer pra devolver ela pra proprietária. E por último, mas não menos importante, eles aceitaram a Dara sem problema nenhum. A única pergunta que ela me fez foi se a Dara era um cane pulito, que chama. Eu não entendi na hora. Pulito em italiano é limpo, limpeza. Eu olhei pra ele e falei, você tá falando que o meu cachorro não toma banho? Mas não, na verdade ele queria saber se a Dara fazia xixi e cocô dentro de casa. Eu falei pra ele que não e ele aceitou de boinha, tranquilinho, numa boa. Muitos outros vídeos dessa saga da mudança tá pra chegar pra você, então já se inscreve no canal e deixa seu like, compartilha o vídeo pra me ajudar a expandir as dicas e as mensagens, porque se eu cresço, mais conteúdo chega pra você, é simples assim, e um vai ajudando o outro aqui, entendeu? A gente realiza nossos sonhos juntinhos. Inclusive amanhã tem o próximo episódio e domingo teremos também outro vídeo. Então muito obrigada por assistir até aqui e tchau a tutti!